Senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui diretamente de São Paulo com mais um Metacast chegando diretamente para você, tentando trazer os melhores conteúdos da Web3 da forma mais facilitada para você conseguir entender a gente aqui. Comigo sempre ele, Giorgio Otoniolo. Tudo bom, Giorgio? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Então hoje tá um dia legal, tá um dia legal. Tá legal, vai estar legal, vamos que vamos. Queria agradecer também a CoinLivre, nosso patrocinador oficial. Alô, Fábio, muito obrigado. Você não sabe o que é CoinLivre ainda? Corre já na descrição agora, já clica. Fica por dentro de tudo que está sendo de notícia da CoinLivre, viu? Vale muito a pena. Comunidade aberta, inclusive, com quase todos os nossos entrevistados aqui lá participando. Então, assim... A comunidade já iniciou? Já iniciou. Opa, Discord, inclusive, o link já está na descrição? Embaixo, sim, senhor. Link na descrição, comunidade, a comunidade com os maiores nomes hoje da Web3. Então, se você não quer ficar de fora, os maiores nomes, todos que já foram convidados aqui, que são simplesmente os tops dos tops do mercado, entra na comunidade que você vai estar dentro do mercado. E hoje, para não perder mais um grande nome do mercado, a Mariana Braiolho. Ela que é PMM da Parfim, não sei o que é PMM, ela vai traduzir aqui pra gente. Mas esse é o objetivo do podcast, né? Perguntar que as pessoas fazem no nosso mercado. Aqui eu vou fazer igual aquele cara que é o primo pobre, que faz a tradução do que é os códigos. Eu gosto do Inteligência Limitada, né? Que ele começa assim, aqui o podcast é onde a pessoa mais burra do rolê sou eu, tá ligado? Então assim, é isso, vem pra explicar, até pra ela entender também. Ter uma ideia, ela foi gestora de comunidade do Itaú Digital Access. O Itaú já tem comunidade. E ela vai falar algumas coisas aqui pra gente. Tudo bem, Mariana? Como é que você tá? Tudo bem, e vocês? Obrigada por convite. Estou muito feliz de estar aqui e acho que vamos traduzir bastante coisa aí da Web3 pra galera. É isso aí. Inclusive, agradecer a Guta, né? Que você já viu o episódio dela. Ela que trouxe a Mari pra cá, que indicou. Você tá indicando gente pra caramba. A mulher é foda e só traz gente foda, né? Não, então... eu gostei do brinco do Bitcoin. Fantástico. Já vê a caráter, né? Já vê a caráter, já. É bem nichada ela. Mariana, antes de começar, o que é PMM? PMM é Product Manager Marketing. O que faz? É uma coisa que está mais em voga nos Estados Unidos e nos países estrangeiros. Ajuda o PM, né, que é basicamente o gerente de produto, a traduzir os complexos tecnologias que a gente usa. Então, os nossos produtos hoje na Parfim usam alta tecnologia e alta segurança, e isso para algumas pessoas podem ser bem difícil de entender os termos e as tecnicidade disso. Então, a gente ajuda a deixar isso um pouquinho mais simples. Ah, entendi. Até porque já o PM já faz coisa pra caramba, né? Se ele não tiver que se preocupar como é que essa informação vai pro público final, pô, o cara não para mais um segundo. Exatamente. Não, e se fora isso, você tem um currículo aqui... 3 páginas e meia de coisa. Manda uma resumida, 3 páginas e meia. Negócio é bom. Que isso. Coordenadora também de criptoartistas na Tropix. Sim, a Tropix foi o primeiro marketplace de NFTs do Brasil e da América Latina. Salve aí Daniel Chor, o criador do marketplace. A Tropix pegou mais de 45 artistas do Brasil e mintou naquela época. Que tipo de artista? De pintor? E de todos os tipos, mas mais voltado para o mercado tradicional de arte, porque eu comecei assim. Eu venho do mercado tradicional de arte, trabalhei na Japan House, no Itaú Cultural, então eu caí de paraquedas na Web3 total. E aí a gente ajudou esses artistas, né, que já eram muito renomados no mercado de arte a se modernizarem e imitarem as suas obras para ter o NFT ali. Tá bom que a gente deu uma atropelada aqui, mas já vamos aproveitar a pergunta, então, né? Como é que foi essa tua transição? Quando que você começou no nosso mercado, né? Você vem do mercado de arte, né? Eu ia falar artístico, mas de arte de maneira geral. E aí, do nada, a Guta pra mim tem uma pessoa de NFT sensacional pra poder conversar contigo. Eu falei, não, pera, vamos parar aqui. Da onde que isso começou? Como é que foi essa transição? Certo, essa é uma ótima pergunta. Eu tinha 2 amigos que eles estavam lançando uma plataforma chamada Xepa, de artistas, aí uma coisa bem mais independente mesmo, de artistas guerrilha, de galera querendo fazer, bem parecido com a Teia e o Inket Nunc, né? E eles queriam fazer um metaverso, a gente conseguiu fazer, ficou aqui na Paulista, na frente do MASP, então quando você olha o metaverso da Xepa, você olha o MASP, um salve pra Nina Bobart também, criadora do MASP.
E aí eles chegaram pra mim e falaram assim, Mari, eu gostaria muito que você curasse uma exposição de NFTs pra gente e tal. Eu falei, claro, com certeza, mas o que é isso? E aí eu sou muito nerd. Acho que todo mundo desse mercado é muito curioso, muito nerd, muito estudioso. E, cara, eu abri um Excel, coloquei todos os links possíveis e só tinha, sei lá, 3 páginas no Google sobre isso naquela época, todos em inglês. Coloquei no Excel, fui vendo o que eu já li, o que eu ano não li. era isso, mais ou menos? 2019. Tá. Antes da pandemia. Isso, pra criptoarte era um mundo, assim, muito novo. Os únicos brasileiros que falavam sobre isso era o Fesc e o Uno, ainda tentando entender como eles entravam nesse mercado. E aí eu fiz esse Excel, comecei a aprofundar pra caramba, consegui fazer a curadoria, curei aí 13 artistas brasileiros que mais naquela época falavam sobre NFT. E comecei, não parei nunca mais, estou aí desde então e cada vez mais próxima desse mercado. Agora dei uma afastada um pouco da arte, estou mais próxima da questão das instituições e de produto, mas assim, arte é meu coração, então ainda estou aí nesse movimento. Caramba. Belezinha, 2019 então isso. Ainda pelo menos já tinha um pouco mais de informação no mercado, né? Mas Sim. enfim, entendo. E como é que era a dificuldade? Porque assim, até no Breakout, que teve há pouco tempo atrás, eu acabei conversando com bastante artista que tá nesse mercado, né? Ou que entrou já direto nesse mercado, ou que foi pro Phygital há pouco tempo atrás e tal. Das pessoas que você conhece, né? Porque você falou de um exemplo que já te pediu pra entrar no mercado logo direto, né? Aí Sim. você se adaptou. E o inverso, como é que tem sido? Das pessoas que ainda não conhecem, como é que foi o teu contato, ainda que você não faça isso mais agora, talvez, como é que foi o teu contato com a galera que tava no caminho inverso? Que não conhecia ainda. Teve resistência, barreira? Muito. Nossa, eu tive a oportunidade de dar um curso no MAN, no Museu de Arte Moderna, sobre criptoarte, né? O curso chamava A História da Arte para criptoartistas. Uau. Então, foi muito legal. A gente teve 48 alunos, que mostra que é uma decisão muito forte desses artistas querendo saber sobre esse mercado. E aí, eu passo um formulário para tentar entender o nível de conhecimento. De 48, a gente tinha 2 avançados, 4 intermediários e o resto, todos 40, eram iniciantes. Não entendiam nada, só tinham ouvido falar e queriam, enfim, mintar suas obras ou participar desse mercado de alguma maneira. E quando eles começam a entender sobre as possibilidades, quando você começa a explicar que o NFT é um certificado de autenticidade, que é uma coisa que eles já conhecem, que é um papel, só que não é mais papel, é digital. Sim. Então, eles começam a ter essa relação. Então, esse curso teve a possibilidade de eu começar a falar um pouco desses termos já conhecidos por eles no mercado tradicional e traduzir isso para o mercado da Web3. Então, Mas a aceitação, eles se adaptaram rápido? depende muito da idade, depende muito do interesse da obra que você está querendo colocar. Por exemplo, tinham artistas lá que eram mais do mercado da música. Né? Então, aí é um pouco mais complicado entender essa questão. Então minha música agora pode ser um NFT ou minha música vira um NFT. Você sempre tem essa dúvida sobre a obra em NFT. Não, a obra é a obra. O NFT, ele acompanha a obra como um certificado de autenticidade. Isso sem falar do hash, né? Que pode ser um hash toda a carteira, que você põe como autenticador das suas obras físicas, inclusive. Exato. Você pode nem ter nunca um NFT e ainda usar o blockchain o dia inteiro. Exato. Na Tropix e nesse curso, eu indiquei para muita gente usar a tecnologia, e aí nem tanto do NFT, mas mais do RFID, né? De você conseguir ter o código atrás da obra. E isso ajudava muito museus e outras instituições a se modernizarem. Por quê? Antes da pandemia, os museus trancavam esses acervos às 7 chaves, né? Você não chegava no Louvre e falava assim, o que tem aí? Deixa eu ver aí seu acervo. Por que você não está me mostrando? E com a pandemia, isso se modernizou muito, né? Os museus começaram a digitalizar todas as obras em alta qualidade. Hoje, você consegue visitar o Louvre no Google, né? E olhar todas as obras, não só as expostas, mas também a dos acervos. E outros museus, né, fizeram a mesma coisa. Então, isso, dada a pandemia, já fez os museus se olharem para isso, começarem a entender como que a tecnologia pode me ajudar. Eu acho que os artistas, eles tiveram uma grande abertura e possibilidade bem maior do que as instituições. A resistência das instituições foi bem maior.
Mas quando eles começaram a ver, né, vendas como a do Beeple e vendas como a da X-Cop e outros artistas que venderam, assim, por mercados multimilionários, aí o negócio começou a mudar, o interesse começou a ficar mais próximo. E você tem na própria tecnologia algumas vantagens inerentes. Não é só o hash que garante a Total. origem. Você tem um NFT 2.0 que você pode fazer coleções, né? Então, álbum com as obras Dinâmico. abaixo, por exemplo. Você tem, enfim, os smart contracts que podem ser feitos para você ganhar um percentual da venda daquele NFT, daquela arte. Quantas vezes ela for vendida, não só na primeira vez. Isso. Para tirar aquela preocupação do, tudo que eu faço só vai ficar valioso quando eu morrer, porque eu não posso fazer mais. Não. Né? Se você vender uma coisa por um preço agora, ela é limitada, ou não é tão limitada assim, e ela é vendida de novo depois de um tempo, você ganha de novo. Você ainda tem direito. Então, são vantagens tecnológicas que você não conseguiria no mercado tradicional. Total. Imagina que você tá pegando uma obra do, sei lá, de quem que ainda esteja vivo, vamos lá. Vende pra é tua, vende pra outra pessoa, se liga pra ti. Olha, só pra avisar, tô depositando 10% pra você da venda. Nunca não existe. isso acontece. No nosso mercado isso é Não. automático, as pessoas nem sabem que pode acontecer. Né? Exato, isso é perfeito o que você está falando. Eu até uso 2 exemplos muito importantes para falar sobre isso. O primeiro é que o Beeple, ele vendeu 69 milhões de dólares, né? E ele é o terceiro artista vivo que vendeu a obra mais alta e mais cara da história. Então, ele perde pro Jeff Koons e o outro eu sempre esqueço. Depois a gente dá um Google aqui e põe nos comentários. E aí, o Jeff Koons e o outro... a diferença do Beeple é que os Jeff Koons e o outro artista, eles não ganharam R$1. Por quê? Era revenda. O colecionador vendeu num leilão e eles não ganharam R$1. Ponto. Essa é a prática. E o Beeple, a diferença é que ele ganhou 60 milhões de dólares. Ele só perdeu 9 milhões para a Christie, que é a casa de leilão, né? Pelo FII. Mas 60 milhões de dólares caiu na conta dele, entendeu? E os outros não ganharam R$1 das obras mais caras do mundo. E até tem uma história que o Jeff Koons ficou muito puto com essa história. Ah, não sei se pode falar palavrão, já falei. Pode. Mais 18, pode falar quanto quiser. O que quiser, o nome Já quiser. falei. Ele ficou muito puto com toda essa história. Falou assim, como assim? Eu tô quase perdendo meu pódio. O terceiro lugar acabou de chegar, que é esse tal de Beeple aí, que eu nunca ouvi falar. E já tá chegando no terceiro ranking. Tá estranho isso. E lançou uma coleção que, inclusive, chama Meta Koons. Tá bem parecido com o Meta Cash. E ele lançou as obras dele na Lua, né? Fez todas umas obras, colocou numa espaçonave junto com a NASA e colocou as obras na Lua justamente para isso. Porque ele falou, cara, então quer dizer que se eu mintar as minhas obras, eu vou ganhar royalty? Eu vou ganhar porcentagem de cada vez que ela vender? Então, peraí, então se eu colocar ela na Lua, será que eu ganho também? E aí ele usou essa analogia para falar, olha, mesmo as minhas obras estando na Lua, eu ainda ganho porque é um sistema automático e tal. É a versão do Spotify do artista, né? Vamos lá. Total. Se o músico pode ganhar com a versão digital da música dele numa plataforma que, bom, tudo bem, Spotify nem tá na blockchain, enfim, toda vez que ela é reproduzida, por que o artista também não pode? A blockchain é a melhor maneira de fazer isso acontecer. Bom, pelo menos é o meu melhor exemplo que eu tenho para poder explicar para as pessoas. Não, total. E outra coisa muito legal de falar sobre isso é que o mercado da arte foi um dos primeiros que fez o boom dos NFTs, né? Lá em 2020, 2021. Não é à toa. Por quê? Porque o mercado da arte é não regulado. Então, ele é o primeiro mercado onde a gente consegue ver os reais benefícios dos NFTs. Sim. Por quê? Porque se eu tenho um mercado regulado, por exemplo, a tokenização, já é mais difícil. Eu tenho vários órgãos regulatórios falando, não, isso não pode. Não, isso daqui não tá legal. Não, isso daqui, né? Inclusive, CVM tá aí para atrapalhar todo mundo e ajudar também quando necessário. Mas existem essas dificuldades. E o mercado da arte não tem. Inclusive, o que é feito no tradicional é assim, você é um artista, eu tenho lá meus 20 anos, eu pinto bastante, ou faço qualquer outro tipo de arte. Eu pego um artista, um colecionador, ele acha minhas obras muito legais e compra meu ateliê inteiro. Isso que é feito no mercado de arte tradicional. Com 20 anos, a sua obra vale o quê? $100? $200? O que ele faz? Ele guarda tudo num ateliê, passa 45 anos e vende. Isso. E o artista que vendeu a obra por $100 lá no início da carreira... Isso aconteceu com muitos artistas, inclusive com o Sérgio Cabral. Eu participei de um processo aí quando eu estava mais no mercado da arte tradicional, de advogadas de arte mesmo, que eu não sabia nem que existia, especializadas nisso, para ajudar os artistas a irem atrás dos seus direitos, dos seus royalties, das suas famílias vendo o dinheiro dessas obras que foram comercializadas por milhões e milhões e eles não tinham acesso.
Então, quando a gente começa a falar sobre esses benefícios dos NFTs, seja pelo certificado de autenticidade, né, que a gente começa a falar, essa obra é minha e é minha mesmo, seja pelos royalties que os artistas continuam recebendo, independente do que aconteça. E licenciamento também, né? O que o Romero Brito fez com o padrão dele, não só a obra, é muito mais fácil de fazer no nosso mercado. O Cobra tá fazendo isso agora também, com parceria com grandes marcas. Então, assim, isso é extremamente, não vou falar fácil, mas viável de ser feito agora. Você não precisa ser um cara gigante para poder fazer isso. Você pode vender partes da sua obra, vamos dizer assim, ou o seu estilo. Tem vários mercados que podem ficar interessados e eu acho que assim, é bem diferente dos demais mercados. Total. Para mim, esse mercado tem tanta vantagem de estar dentro da blockchain, mas tanta vantagem, de novo, com ou sem a NFT em si, porque tem tanta coisa que foi desbloqueada para eles que não existia antes, que ou era tão complexo de conseguir, né? Um mercado que ficou muito atrasado no tempo, se for parar pra pensar. Tanto que ele era substituído por outros tipos de arte. E não faz sentido isso pra mim. Então o quadro não vale mais? Trouxe um debate... Porque ele não se adaptou? Exato. Trouxe um debate muito forte. Eu acho que a arte traz esse debate do questionamento. Eu acho que a arte existe pra gente se questionar de algumas coisas. E não é à toa que quando a gente coloca tecnologia nisso, as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Porque, assim, a arte digital sempre existiu, né? Lá no meu curso, eu falo na primeira aula, eu faço toda uma... Porque um disclaimer, eu venho da história. Então, assim, eu sou realmente muito nerd, muito curiosa. Trabalho em várias instâncias, mas eu fiz história, então a história pra mim é muito importante. Então, eu fiz uma linha do tempo, voltei lá na década de 40, na primeira arte. Inclusive, a primeira realidade aumentada que a gente teve foi na década de 60, num processo militar, num cockpit. Então, assim, cara, foi... Não sabia disso, não tinha a menor ideia. Exato, é muito interessante isso quando a gente começa a ver que, assim, existe uma instituição chamada Bell Labs, que, inclusive, o cara que desenvolveu o primeiro computador, o Ian, lá daquele filme maravilhoso, O Jogo da Imitação, ele trabalhou na Bell Labs. A Bell Labs era, assim, uma instituição tecnológica fodida, das melhores caras, das melhores mulheres, inclusive, que trabalhavam lá, programadores, tentando desenvolver várias tecnologias novas e tentando se adaptar. Eles desenvolveram o telefone, a internet, várias outras grandes tecnologias. Inclusive, a primeira pixel art na década de 50. Sério? Sim. E, assim, a primeira pixel art, ela foi um nu. Tipo, que na arte, né, tradicional, a gente tem muito nu e tal. E aí a Bell Labs falou assim, não, como assim? Não, eu não vou postar nada disso aqui. Não reconheço isso. Isso não é do nosso... nenhum dos nossos cientistas fizeram isso. Isso não existe. E aí os dois artistas que desenvolveram, o Ken Knoll e o outro, eles se juntaram e falaram assim, não, isso é muito importante, isso é uma revolução artística, a gente vai chamar os principais veículos de comunicação e vai falar sobre isso. E aí ele coloca nos jornais e tal, e aí as outras pessoas falam, meu, isso aqui é incrível. Tipo... Gente, é uma pixel art, entendeu? Era uma coisa, assim, bizarra de se ver. Nunca tinha se visto isso. E eles falam, tá, então agora ele fica conhecido como o pai da pixel art. E aí a Bell Labs volta atrás e fala, viu, a gente faz os melhores cientistas do mundo. Quando é interessante pra eles. Sim. Mas isso mostra que justamente é isso que você tá falando. Esse debate da questão da arte digital, ou o que é arte, ou o que não é muito antigo. É muito antigo. Os museus não admitiam artes digitais. E quando admitiam, era assim, no cantinho, né? Coloca o PDF ali das artes passando, não dava muita atenção pra isso. E os NFTs, ou enfim, a criptoarte como um todo, e a tecnologia blockchain ou a Web3, começaram a trazer esse debate em jogo. Peraí, não, como assim? Inclusive, os artistas que mais começaram a fazer isso e que deram esse pontapé eram diretores de arte, de agência, né? Que já trabalhavam com arte digital todo dia e que falavam assim, meu, por que a minha arte da propaganda da Coca-Cola não é uma arte em si e a arte que tá no museu é uma arte de verdade? Então, esse debate começa a existir muito legal, assim, né? Enfim, a gente começa a trazer isso para um movimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, por favor. Na verdade, eu tenho duas, só que uma é em momentos diferentes. Eu vou fazer a de agora primeiro. Com relação, você fala que é do mercado de arte, isso, aquilo. Você falou que no começo os museus sempre deixavam essa parte digital de lado. Uhum. Mais um exemplo, vamos pegar aqui na rua. Tem um MASP aqui. Certo. Faz alguns 6 meses que eu fui lá. Uhum. Então, tinha a exposição toda era ali, mas não tinha nada digital. Como é que está sendo para os museus essa arte digital? Que, sinceramente, eu, na minha ignorância,
Se eu tô aqui, é difícil já de eu reconhecer a arte. Já é difícil. Que pra mim tem arte que faz sentido, tem arte que não faz sentido. Pra todo mundo. Tem gente que quer gastar dinheiro com algumas coisas que pra mim não dá. Outro dia, no mesmo dia eu fui lá, tinha lá, era uma tela gigante, tamanho dessa tela aqui, com um ponto vermelho. E não era no meio, era um pouco do lado. Aí eu olhei aquilo e falei, ué, acho que estão esperando pra trocar, colocar outra ali. Aí tinha explicação, não, porque isso... A explicação é a melhor coisa, cara. Eu explico qualquer coisa de qualquer negócio. Não, porque esse ponto, se você prestar bem atenção... Esse era o meu trabalho. Se você prestar bem atenção, ele não está no centro, ele está um pouco à esquerda. Isso, o pintor, ele quis fazer uma provocação política no sentido... Cara, é um ponto vermelho que tá ali, cara. Tinha um ponto vermelho, pelo menos, não tinha? Eu não fui no MoMA... Não sei se foi... Não, foi no MoMA lá em Nova York, que eu vi uma exposição e tinha um nada. Nada! Custava $25 mil. O nada. Era nada, não tinha nada, era vento. Tinha um pedestal e tava lá arte com um negocinho. Nada. Tipo, nothing em inglês. Isso acontece muito. Inclusive no próprio MoMA, eles cercaram um ambiente na rua e colocaram isso é arte. E aí não tinha nada. Mas... Não, mas o que eu acho engraçado dessa história é o seguinte, tá bom, os mesmos que falam que tudo pode ser arte, tá no olho de quem avalia, de quem vê, são os que falavam que arte pixelada não era arte. Exato. Né, do nosso mercado. Inclusive, são os mesmos a gente que tem falavam. uma palavra pra isso na arte que chama gatekeeper, que são os controladores do portão. Quem que entra, quem que não entra, quem que é arte, quem que Os não Felipe é. Netos da arte, Que né? eu posso dar explicação sobre qualquer coisa. Meu, fala qualquer coisa. É pra falar que é arte, meu. Eu invento uma história tão linda porque tudo nessa arte é igual filosofia, não existe o certo e errado. Você vai falando ali, meu, tá tudo lindo. E aí, assim, eu, na minha ignorância, assim, eu, sinceramente, se eu tô lá, vejo uma tela com uma arte, falei, meu, isso eu vejo no meu computador. Uma arte digital, você diz. Isso, eu vejo no meu computador. Aqui eu quero ver alguma coisa que faça sentido, embora muita coisa não faça sentido para mim. Porque eu não tenho um nível cultural de avaliador de arte, que tem algumas coisas que para mim não faz muito sentido, mas enfim. Mas como é que tá essa adaptação na parte dos museus? Certo. Existem... Assim, a pergunta é complexa. Existem muitas respostas para ela. Primeiro, o seu entendimento de que o que você tá vendo no seu computador... eu posso ver no meu computador, isso vai continuar sendo arte. Não é porque ele tá no seu computador que ele deixa de ser. A Mona Lisa também tem. Você tá pode lá ver tá no aqui, Google, sim. exato, e ela continua sendo a Mona Lisa. Então, eu acho que começar a desmistificar um pouco isso, assim, não é porque tá no computador que não é arte. E eu acho que isso traz um debate super legal, inclusive para os próprios criptoartistas, deles entenderem. Não é que não é arte, assim, pode ser arte, sim. Só que, assim, ao meu ver, eu não preciso pagar para entrar no museu para ver aquilo. A não ser que... Você tá falando do negócio do museu. Isso, da galeria. isso. Não, a arte é do caramba. Não a arte. Sim, a arte é do caramba. Não. Meu, do caramba. Tem coisa, você olha o museu assim, como modelo de negócio. Agora, problema. como é que eu vou pagar para entrar no negócio? Eu posso, teoricamente, acessar pelo computador. Certo. Mas da mesma forma, hoje você entra lá no Louvre para ver a Mona Lisa. Tá, mas chega lá, ela tá lá. Tá fisicamente lá. Já que é uma arte digital, beleza. Eu posso estar vendo também a Mona Lisa digital, só que ela existe física lá. Se eu tenho uma arte aí, boa pra caramba, e eu consigo acessar pelo computador, eu não necessariamente tenho que pagar para ir no museu para ver. Vamos supor que abre aqui na Paulista aqui, o primeiro museu só de arte digital. Que é tipo a Fiesp. Assim... Eu vou lá, não faz muito sentido eu pagar para entrar para ver só arte digital. A não ser que em dois momentos. Que, vamos lá, pelo menos ali já vai estar reunido, eu não vou precisar ficar caçando um a um, já vai estar tudo ali. Ok, tá. Tem a curadoria. Segundo, no caso, fez o NFT, vendeu, mas eu comprei o NFT é meu. Eu não exibo em lugar nenhum, só vou deixar exibindo aqui. Sim. Então, acho que... Ou a experiência, né? Eu ia falar Às vezes justamente a experiência de isso. exibição, o som, o cheiro e tal, enfim, a apresentação às vezes como pode foi ser diferente. daquele que o Cabide tem a mochila dele. Qual que é a sua mochila aí, Cabide? Van Gogh. É do Van Gogh. Starry Night. Eu Sim. fui no do Van Gogh, meu, do caramba. Eu ia falar experiência isso. lá. Existem museus, por exemplo, você nunca vai... Nunca, é Eu uma fui no Museu palavra... da Pixar. Naquele quarto gigante que você sente minúsculo. Pô, Eu ia sensacional. falar, nunca é uma palavra muito forte, mas Teve aqui dificilmente no Shopping São Paulo? Eu fui você nesse daí. vai ver o MASP com artes digitais. Porque a curadoria do MASP e o conceito do MASP não é
próximo de contemporâneo e moderno, que é onde a gente mais vê isso. Então, Sim. o MIS Experience, o Fiesp, são museus mais preparados para arte digital e estão mais desenvolvidos com a questão contemporânea. Então, é mais possível que você veja lá, igual o Van Gogh, igual a questão... Teve Michelangelo também, Da Vinci, né? Todo imersivo. Eu acho que você matou a pau quando você falou. A experiência é diferente, completamente diferente. Existe um exemplo perfeito que é o Refi Canadol, não sei se todo mundo conhece, mas é um dos artistas mais legais. Depois Nossa, a gente coloca aqui agora, mas tudo bem. Faz parte, a gente tá aqui desmistificando. Parece nome de canabidiol. Né? Vai ver, ele usa bastante, porque as obras dele são bem imersivas. Mas, assim, ele tem um processo de AR, né, de, tipo, realidade aumentada, muito, muito, muito foda. Você se sente, assim, realmente... Ele usa uma questão do mar, né? Então, você tá dentro do mar e tal. Você pode ver no Instagram dele. Se você quiser entrar aí, Refi Canadol, e dar uma olhada nas obras dele, você vai ver. Só que, cara, olha o que ele fez. Ele fez uma parceria com Barcelona, pegou aquele prédio do Gaudí, que é aquele prédio todo, né? Enfim, estilizado, e fez uma projeção dessas obras dele lá. A experiência de você ver isso pessoalmente, pra você ver isso no Instagram dele, que você pode ver também, é completamente diferente. E eu acho que você falou também sobre a questão da gente adicionar outros sensores para essa exposição. Por exemplo, existem galerias, né, como a Super Hair, que abriu uma galeria física no Sorro de Nova York. Existem artistas que a gente pode ver ali no OpenSea, ou no próprio Super Hair, ou no Twitter, né? No Behance. A gente pode olhar e falar assim, nossa... legal. Tipo, achei bonito, mas X. Quando você começa a ver a história por trás, aí sim que você começa a falar, nossa, o cara fez isso, ou a mulher fez isso. Tem um exemplo pra isso, que eu trabalhava pra uma artista chamada Greta Sarfati, e ela também mintou algumas obras dela. E é uma das obras famosas dela, assim, era ela desfigurando os rostos dela pra performar um pouquinho essa questão da feminilidade, feminismo e tal. E aí, quando você olha a obra, você fala assim, nossa... legal, interessante. Só que quando você vai ver, a mulher fez isso na década de 60 e aí não tinha o Photoshop. Então ela tinha que ficar indo na máquina de fotografia e mexendo o rosto, colocando um alfinete, tirando uma foto, voltando lá, arrumando e fazendo de novo 90 mil vezes, até ficar a montagem real do que ela tinha feito. Quando você bate o olho, você fala, Photoshop. Então a nossa mente está um pouco treinada para algumas coisas que a gente não vê mais a importância dela, assim, entre várias aspas. O Photoshop é, tipo assim, é uma revolução. Inclusive, só existiu o Photoshop na década de 80 e muitos artistas que estavam fazendo obra com programação, porque antes, fazer essas obras digitais, eles faziam diretamente no código. Eles contratavam cientistas, os artistas contratavam os cientistas e vice-versa para criar uma obra. Então, eles tinham que mudar o código daquela obra, criar um código para aquela obra. Nossa. E aí isso mostra realmente mais, entendeu? Talvez isso no museu fique mais claro do que talvez a gente dando um scroll no timeline, sabe? Vitor, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui no Breakout comigo, uma experiência que eu achei muito legal, porque assim, outra coisa que eu tinha na minha cabeça tempo atrás, era se arte vira NFT, então ela de fato está disponível em qualquer lugar. Você pode simplesmente colocar, ela é digital, coloca na sua TV e acabou. E teve um artista que mostrou um negócio que eu achei sensacional. Eu não vou lembrar o nome dele agora, vai me matar, mas eu fiquei de trazer ele aqui. Então, basicamente, as obras dele são tipo meio futuristas, usa muito neon, que é coisa que eu gosto bastante e tal. Então, enfim, super legal as obras do cara. Falou com e são você. limitadas, falou comigo, né? Elas são limitadas, todas têm um número lá. Ele tá muito no começo, ele é muito jovem, tem uns 20 e pouquinho anos, mas já vende as obras dele cada uma por $1.000, $1.200. Legal. Tem uma única que é única, que custa uns $5.000, e as outras tem umas 10. Beleza, mas olha a diferença da obra dele. Então, ele tem esse negócio do neon e tal, mas nenhuma imagem é só estática. Ela tem um pouco de movimento, é muito pequeno. É que nem aquele negócio que às vezes você faz na proteção de tela do teu celular. Tem um pouco de movimento, então você precisa ver ela não é digital, você precisa ver ela de um monitor. Agora, olha a sacada que legal. Então, por que isso não pode ser copiado? Não é só porque ela tem movimento. Porque tá numa plataforma que só pode visualizar aquilo que a gente tiver logado na plataforma. Então, veja, você tem uma obra com 10 versões dela, você vai pegar uma para quando você for expor em algum lugar, você logar nessa plataforma num museu, por exemplo. Sim. Que é o que ele fez lá no Breakout, logou lá na plataforma e falou assim, não, aqui está comigo, está aqui. E as únicas outras pessoas que podem colocar aquilo no monitor em casa são as outras 9 pessoas que tem naquela plataforma. Então não tem como você ter aquela imagem e colocar na tua casa. Não tem como. Ela só pode ser aberta e visualizada, até porque ela tem movimento, não tem como você tirar um print, se ela estiver logada naquela plataforma.
A diferença dele não era nem só obra, é a plataforma que tem essa diferença. E é uma plataforma super simples que você pode pôr até na TV, no monitor, não precisa ser nem computador. Legal. Então, assim, eu achei muito legal. Falei, de fato, então não é mais algo extremamente replicável, é extremamente controlado. Não só pela oferta e demanda, porque ele criou poucos, mas porque a única maneira de você visualizar... E eu falei, eu queria muito, a que eu mais queria não tinha mais, porque você tem que comprar no mercado secundário. Eu falei, depois, você ganha dinheiro no mercado secundário? Eu falei, não. Eu falei, porra, como assim? Então, por que você não fez ele não isso? colocou o Royal? Mas eu achei muito legal, e tinha muitas propostas diferentes lá no mercado. Legal. Cara, deixa eu até pegar um gancho nisso, que era de acordo com outra pergunta. Vamos lá. Bora. Eu tava falando no começo lá que os artistas, o cara fez lá, aí o pessoal comprou e vendeu por milhões e ganharam milhões e o artista mesmo em si não ganhou com aquilo. Sim. E você falou sobre royalties. Hoje tem como o cara fazer uma pintura... Meu, tenho 15 anos de idade, comecei a pintar agora. Veio um cara com um olhar de arte, eu vou comprar. Ele comprou, tem todo o mecanismo na mão, ele lançou aquilo lá e vendeu por R$1 milhão. Certo. Eu vendi por R$50. É. Eu tenho como fazer uma forma de ficar amarrado sempre? Através da tecnologia, com certeza. Através do mundo tradicional, não. Não, tô falando de agora é tecnologia. Tecnologia, com certeza. Na blockchain, blockchain, exatamente. O tradicional vendeu, acabou. É. Acabou. Mas justamente por isso que eu tô trazendo isso do tradicional, porque mostra o quantos benefícios a blockchain pode trazer para você. Uma das principais entradas para os artistas foi justamente royalty, né? A gente tem um termo para isso na arte que chama direito de sequência, que é toda vez que você tem uma sequência de uma obra, ou seja, ela vai para outra pessoa, eu recebo. Isso é lei no Brasil, em vários outros lugares, em vários outros países, mas não é praticado. Então, sim, com a blockchain você consegue amarrar a carteira proprietária da obra e toda transação que essa carteira for secundária em alguma transação, por exemplo, é a carteira proprietária. Então, toda vez que eu vender a obra para um colecionador ou, enfim, para uma outra pessoa, a carteira proprietária, ela tá nesse meio, né? Ela tá aqui. Então, ela vai amarrada. Automaticamente, os 10%, que é a prática de mercado, já vai para o artista. Existiram muitas confusões com isso ao longo desses 3 anos que CryptoArt lançou, porque existem muitas plataformas que não colocam isso à disposição. O OpenSea estava sendo uma delas, eles tiveram que se atualizar. Você pode botar no próprio smart contract Exatamente. Aí começamos a ensinar os artistas a colocar isso direto no smart contract e não depender das plataformas, porque as plataformas estavam falando assim, olha, eu preciso mudar inteiro meu modelo de negócio para aplicar isso. Então, por favor, começam a aprender E outra coisa, né? Com o NFT 2.0 agora, todos os NFTs criados vão ser automaticamente multi-chain. Não está mais travado numa plataforma só. Isso é muito legal. E mais uma vez, ela pode ser comercializada em várias simultaneamente sem que haja sobreposição da venda. Isso é outro problema que deu muito, porque os artistas falavam assim, eu mintei Ethereum no começo e agora eu queria colocar para Polygon porque é mais barato, gas fee, ou porque, enfim... Isso a gente também, lá no curso, a gente conversou demais. Qual plataforma, qual blockchain eu utilizo, qual protocolo eu utilizo para colocar as minhas obras? A minha resposta lá atrás, né, em 2021, era basicamente, olha, se você tem uma obra que é, como a gente falou, uma obra única, né, de 1 para 1, vai pro Ethereum, você vai ter mais segurança, é um protocolo que tem mais, né, enfim, história, é o segundo protocolo mais utilizado do mundo, então vai com o Ethereum. Agora, se você tem uma obra que ela tem mais edições, né, de 0 a 100, de 0 a 1000, ou enfim, uma coleção de NFTs, aí vai para Polygon, vai para blockchains mais baratas, com protocolos mais baratos, com escalabilidade, porque você vai ter que mintar várias vezes, né, e as plataformas também se atualizaram para isso, para o artista não ter que ficar pagando gas fee de todas as transações. Mas lá no começo não tinha, você pagava automaticamente. Fazer uma provocação aqui em relação do que você tinha falado. A parte mais legal de arte, de NFT arte aqui, é que de fato é legalzinho um Bitcoin da vida. O que dá valor para ele? O que as pessoas imaginam que aquilo vai valer hoje e no futuro. Total. Totalmente livre. É o você não tem preço base. Então assim, mas vamos lá. Então, mas a gente tá falando de utilidade, de comunidade e tal. Isso é uma coisa. Então, o que eu vou colocar? Eu vou pegar exatamente o exemplo que você deu. Vamos supor que você configure as suas obras para ter... Você pode fazer isso fácil no smart contract. Que ele nunca pode ser vendido por menos da transação anterior. Ou que ele nunca pode ser vendido por menos do que X reais. Você pode fazer isso. O ponto é, será que isso não diminui o interesse das pessoas? Você vai ter que falar que... Você tem que divulgar isso. É como se fosse vitrine de loja. Você tem que falar que essa é uma propriedade lá. Vamos supor que você pega uma pessoa que compra e fala, pô, deu um desespero, ela quer vender por menos do que ela comprou. Ela não poderia, ela literalmente não conseguiria. Então, será que não diminui o interesse?
Ou, por diminui. exemplo, o Eu Damon... sou super a favor. Mercado que se virem. Ou, Eu por sou exemplo, contra. o uso do Damon Hirst, né? Que ele fez isso. Ele fez 3.000 obras, as 2 eram físicas e NFTs. Então, toda vez que a pessoa adquiria, ela tinha que decidir se ela quer o NFT ou se ela quer a obra física. Se ela escolhesse o NFT, a obra física era queimada. Se ela escolhesse a obra física, o NFT era queimado. Ah, é? Por isso, por causa do smart contract. Então, você precisa fazer essa decisão. Como é que a gente vai fazer isso, entendeu? Tá, então ele tinha a obra física e tinha o NFT, certo? Isso, ele... Vamos supor, eu vou comprar. Eu vou optar pela obra física. O NFT é burn. Vai ser queimado ele. Queimado. Nunca mais existiu. Pô, aí é Ou ao sacanagem. contrário. Não, ao contrário, beleza. Quem usa aqui queima, só eu sou o dono, ok. A obra física, as pessoas enlouqueceram dele queimando a obra física. Ele fez uma live pra Sim, queimar. pô. Aí, não, dá um ponto do marketing bom pra caramba. Exato, ele pensou justamente Não, nesse mas processo. assim, agora, eu comprei a obra física. Uhum. E vai queimar o NFT? Pô, sacanagem. Não, o NFT não precisa queimar. Eu acho que era mais o que a gente falou sobre esse burburinho, né? Existe outro exemplo que é muito legal, eu adoro esse artista, que é um dos principais artistas aí que, na minha opinião, faz criptoarte, entendeu a coisa, sabe? Igual isso de a gente ficar propositando coisas novas, coisas ainda não feitas no mercado tradicional, que é o Kevin Abosch. Ele fez, acho que, não sei, mais de 15 mil hashes. E aí ele chamou This is a Bank. Isso é um banco. 15 mil Hashes. E aí ele colocou dentro dessas hashes alguns dólares. Então as pessoas tinham que ficar transacionando com essas hashes para ver qual delas guardavam os dólares para pegar o price. Caramba! Isso é muito legal. E aí ele fez uma evolução desse trabalho com o próprio sangue dele. Olha que... Ele é meio biruti. Meio. Ele pegou o sangue Caramba, dele... tá faltando tinta vermelha. extraiu o sangue dele, escreveu as hashes com o sangue dele e falou assim, agora vocês me possuem. Porque toda vez... Caramba, síndrome de Jesus Cristo. Isso aí discorda de Copérnico, né? Não é o Sol que sustenta o universo, é ele. Não, mas mas isso é muito interessante, assim, o outro projeto, por causa dessa questão de você ter que fazer as pessoas ficarem interagindo com a obra eternamente, assim, onde que tá o preço, onde que tá o price, vai aumentar, vai diminuir, como é que é o mercado. Antes as pessoas, assim, os artistas, não tinham muita responsabilidade sobre esse setor, porque geralmente quando você tá criando uma carreira na arte, ou enfim, querendo subir querendo se estabilizar nesse setor, você tem algumas pessoas que você pode te ajudar, né? Um galerista, um curador, um assistente para ficar organizando suas obras. Hoje, o artista faz tudo. Ele é o social media, ele é o editor da obra, ele é o galerista, ele é o vendedor, ele é tudo. Assim como muito criador de conteúdo também, muito youtuber e tal, faz tudo. Sim. Inclusive, no meu curso, eu faço exatamente essa pergunta. O que acontece se o Instagram morrer hoje? Porque muitos artistas utilizam o Instagram como uma forma de vitrine. Como agora nos Estados Unidos, o TikTok sendo banido, tem um monte de gente lá pirando já. Exatamente. Os influenciadores, né, eles são também setores que guardam essas obras. Para eles, as obras são as produções de conteúdo que eles fazem. Os artistas são as obras que eles produzem. Então, eles têm a mesma dificuldade nisso. Existem vários protocolos interessantes para ajudar nisso. A Lens é um deles, né? Os artistas podem começar a colocar suas obras nessas plataformas e garantir, né? Sempre procurar uma plataforma DEX e não SEX, porque a gente pode cair no mesmo problema. Eu, inclusive, não consigo entender como é que a gente fala tanto de Web3 e a Binance é a segunda, a mais utilizada, sendo que ela é SEX. Então, peraí. Existem algumas dificuldades e os artistas também passam por isso, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a trazer isso de uma maneira mais especificada, porque às vezes você quer participar do mercado e depois você vai ter um grande problema. Só fazer um disclaimer rapidinho, né? DEX, SEX, do que a gente tá falando aqui? De uma plataforma descentralizada ou centralizada? Ou na prática, né? Lembra do Not Your Keys, Not Your Coins? Né? Como é que a Binance é a segunda plataforma mais adotada no mundo, sendo que ela controla os seus ativos, né? Se ela falir, tu perdeu o que você tinha lá dentro. Sim. É isso. Sim. Não seria melhor uma descentralizada, onde mesmo se a empresa falisse, você não teria acesso às suas hashes e aos seus ativos, seja ele quais for, uma moeda, uma arte? Essa é a discussão aqui. Mas olha só, você estava falando do contrato que comprou uma arte e só pode vender pelo valor maior. É um modelo de negócio. Eu já não compraria, por esse motivo. Você está numa situação, acontece uma reviravolta na sua vida, você precisa fazer dinheiro fácil, como é que você vai fazer?
Obra de arte. Tem um monte de cara que trabalha com obra de arte. E obra de arte, ela virou um objeto de desejo, porque era assim... É uma reserva de valor. O cara tinha... não declarável. Exatamente. Lavagem Muito de mais dinheiro. fácil. Lavagem de dinheiro. Então, o cara... eu quero ter um valor aqui, não precisava... Não todos, logicamente. Claro. Mas ele tem lá 20 milhões em arte. Arte é arte. E aí, o que ele faz? E se ele decidir simplesmente que agora vale 40 milhões, vale. Não, e aí a melhor coisa, assim, ó. O cara, ele tem uma situação, assim, não lícita daquele dinheiro, então, não posso bancarizar, vou comprar em arte. Beleza, tá ali. Tá tudo, meu dinheiro tá tudo na parede aqui, vale. A hora que eu quiser, eu cato isso daí e vendo. Beleza. E aí, quando ainda chega a visita, ele mete um óculos e um cachecol. Não, porque eu sou um apreciador de arte com um copinho assim, eu sou apreciador de arte. E começa a falar, pessoal, nossa, como ele é culto. Culto nada, mas, enfim. Mas ali tá ali. Deu algum problema urgente, ele rasga aquilo dali, enrola no corpo, vai embora, como os próprios judeus fizeram isso daí. Quando foram expulsos lá, muitos enrolaram as artes no próprio corpo da roupa e iam embora. Então, chegava em um outro país, outro lugar, você tinha que vender. Mas vamos supor, eu tenho uma arte de vale 1 milhão, aconteceu algum problema urgente, preciso fazer, não queria vender essa arte nunca, comprei pra eternidade, mas... Tá, eu tenho um cara que, você não compra. Eu compro, mas agora, 500 mil. E você não escolha essa arte. Isso que você falou tem um caso que é da arte tradicional, mas que poderia ser solucionado com blockchain, é que recentemente, faz uns 2 meses, o FBI invadiu um dos museus dos Estados Unidos e jogou todos os Basquiat's fora, porque eles descobriram que eram falsificações. Então, isso é um outro motivo que a blockchain, a tecnologia, foi muito inserida e incernida nesse mercado, porque a gente tem muitos problemas de falsificação, né? Se eu não me engano, eu tenho esse dado no curso, mas eu acho que 74% das obras existentes nos museus não são o que a gente acha que elas são. São réplicas ou foram feitas posteriores, porque as originais se perderam. Inclusive, quando a gente vai no museu, a gente não vê, se for uma obra, por exemplo, Da Vinci ou Van Gogh, ou uma obra assim, que a gente chama dos gênios e gênias, né, que são os artistas mais altos, a gente não vê a obra real, a gente vê um facsímile. O que é um facsímile? É uma obra exatamente igual à outra. Por quê? Aconteceu aquelas coisas lá que jogaram tomate, ou acontece algum tipo de revolução e queimam, ou acontece uma guerra e eles levam essa obra embora. Você não está levando a obra verdadeira. A obra verdadeira está num cofre completamente tirado do setor da sociedade. Então, isso acontece que leva muito mercado secundário ilegal. Porque se a gente tá, por exemplo, eu posso estar vendendo a Mona Lisa no mercado secundário e a Mona Lisa facsímile tá lá no museu, ninguém vai saber que tá sendo comercializado por fora. E aí, a blockchain ajuda isso, por causa da tracabilidade. A gente consegue realmente, rastrear desde a criação dessa obra, e isso ajuda muito os profissionais de história da arte, de museus e outros colecionadores interessados sobre essa obra, para entender onde que ela criou, com que arte, que momento que ela criou, qual a idade que ela tinha, qual tipo de tinta ela foi utilizada. Porque quando a gente precisa restaurar uma obra, é muito difícil, porque eram tintas utilizadas na época que não existem mais. Então, a gente precisa criar uma tinta igual àquela. Para se fazer isso, demora basicamente 1 ano. Para você criar um pedacinho de tinta igual ao da obra, sei lá, na década de 80. E que não é muito recente. Se for década de 20, ferrou. Então, um exemplo. Se o cara vai fazer lá a própria Mona Lisa. Certo. Que não... Pelo que você está falando, então, pode ser que não seja ela. Seja como é que é o nome? É facsímile. Facsímile. Para ele criar aquilo, ele teve que fazer toda uma engenharia para criar tinta primeiro. Exatamente. Ele precisa contratar falsificadores. São pessoas que conseguem imitar exatamente o traço do artista. Tanto que existem documentários no Netflix muito legais sobre isso, inclusive de roubos de museu e de falsificadores, que são contratados por museus, colecionadores e instituições para criar essas obras para os museus conseguirem expor a obra facsímile e não sofrer qualquer tipo de perda caso aconteça alguma coisa. Porque existe até um filme aí recente que é meio blockbuster, assim, que o cara, ele tem a Mona Lisa. Ele faz um acordo com o museu e pega a Mona Lisa e coloca na mansão dele. Ele é tipo a representação do Elon Musk. Isso. E aí tem um negócio de vidro, né? Isso, sim. E aí toda vez que o negócio de vidro cai, a obra
pega fogo? Porque não é a verdadeira. Entendeu? Eles nunca deixariam ele ter a obra verdadeira. Deixa eu só interromper rapidinho, porque tem uma informação que eu preciso passar. Aqui é só do pessoal saber mesmo. Quando você falou sobre, eu comprei uma obra, se fosse uma obra travada, que não pode vender por menos, uma coisa assim, o que você faz? Você se ferra? Deixa eu só tem como você dividir uma obra, tá? Plataformas como a Niftify da vida, da mesma maneira que você pode já hoje pegar uma propriedade e dividir ela em milhões de partes e cada uma tem um direito diferente, você pode fazer isso com obras também. Então você poderia ter um board ape dividido em 700 partes e aí cada um tem um pedacinho dela. Então você poderia leiloar para pegar partes menores do valor ou vender só partes daquela obra. Lembrando que você pode fazer o que você bem entender com aquilo. O do macaquinho, quem tivesse mais partes teria o direito à comunidade e os menos não tem. Você pode fazer o que você bem entender na blockchain, tá? Tem soluções para isso, não seria totalmente travado. Existe até um projeto que aconteceu disso que se chama Mecenas. Mecenas, para quem não sabe, nas artes são pessoas que investem em artistas desde a Idade Média. Então eles usaram esse nome justamente para isso. O que eles fizeram? Eles entenderam que os museus e as galerias estão falidos, gente. Tipo, não dá muito dinheiro, é um modelo de negócio muito difícil. É difícil a gente ter revenda, é difícil ter colecionador gastando não sei quantos milhões em obras. Não vamos entender que é um mercado assim que vende que nem hambúrguer. Não é. Demora, às vezes, 10 anos para você ter uma oferta numa obra. Então, assim, é difícil para eles estão sucateados. Não rola dinheiro governamental para ajudar esses museus. Inclusive, quando eu trabalhei no museu, a gente tinha que comprar as coisas nós mesmos, luvas, tudo, porque não tinha. Não tinha nada? Não tinha dinheiro para isso. Mas o que aconteceu? Esses mecenas, eles foram nessas instituições, inclusive nos museus de Londres, e pegaram justamente o que você falou. Eles pegaram as principais obras do acervo do museu e dividiram em várias partes e levaram isso para o mercado de investimento. Então, qualquer pessoa poderia comprar uma parcela daquela obra e toda vez que você estava comprando uma parcela daquela obra, esse dinheiro que você estava investindo era revertido para restaurar a obra, para manutenção, porque é muito caro. Um acervo, ele precisa de uma refrigeração certa, de profissionais qualificados, dessas tintas é super caro fazer. O transporte é absurdo, existem pessoas preparadas em empresas só para transporte de obra, que são caixas igual do Madagascar, com aqueles animais enorme. Imagina, isso que eu tô imaginando, obra tela. Imagina se a gente estiver falando de escultura. A complexidade. Escultura. Imagina uma sala inteira, tipo uma obra gigantesca, né? Que pega o prédio inteiro. Imagina carregar isso, desmontar, armazenar. Então, o que eles fazem? Eles dividiram, achei muito interessante esse projeto, eles dividiram a obra em vários espaços. Você pode hoje entrar lá e adquirir um Van Gogh, enfim, qualquer outra obra que esteja disponível. Eu lembro que tinha Da Vinci também, que um museu russo adquiriu. Então, e aí é uma forma de você ajudar os museus através dessa certificação, né? Com a tokenização. Então. Lembrando, né? Não tem quase nada que você não possa fazer, né? O nosso mercado, ele desbloqueia várias coisas, inclusive benefícios. Total. Vamos supor que você tenha feito isso com uma obra de arte e que o benefício seria você expor ela. Então, se você comprou 1/12 daquela obra de arte, durante 1/12 do ano, só você pode expor dentro da tua TV que tá na sala, sei lá o quê. Você pode imaginar, é só um exemplo, tá? Você pode imaginar o que for para isso. Do mesmo jeito que quando você tem um time sharing hoje de um apartamento, uma propriedade, você tem lá 2 semanas por ano para poder utilizar ele. Então, assim, não tem limite pro que você poderia fazer para isso dar certo. E isso é interessante porque ele quebra aquela barreira das pessoas que falam, não, eu gosto de arte, porém é muito caro, a barreira de entrada financeira é muito alta. Então o que a CoinLivre faz com basicamente ativos financeiros, um fundo imobiliário que fala, puta, é muito caro para entrar e faz isso no nosso mercado, a gente está falando da mesma tecnologia para fazer para obras de arte de maneira geral. Perfeito, é exatamente isso. Isso abre o mercado, que antes é igual você falou, é só quem tá com um cachecol e um café. Não, agora é para todo mundo. E eu acho que a arte e a Web3 trouxe isso para os artistas de uma maneira muito forte. Porque mesmo a gente vendo que existem artes digitais desde a década de 50, 40, né? O pixel art foi da década de 60. Era um mercado muito nichado, é um mercado elitista, é um mercado segregador. Então, quando a gente abre isso para qualquer pessoa, é uma potencialização incrível. Todos os artistas podem mintar suas obras e devem. É muito importante a gente ter esse certificado, nem que seja da obra física. Olha, eu não quero entrar no mercado de arte, de criptoarte, não quero vender minhas obras, estou confortável na galeria. Cara, minta suas obras. Aproveita e bota na Inspire IP para poder garantir. Certificado. Entre nesse mercado para garantir os benefícios que são seus, né? Vão atrás dos seus próprios benefícios e ajudem esse mercado a entrar para todo mundo. A arte é para todo mundo. A questionabilidade
questionamento sobre a nossa vida é para todo mundo. Não adianta ficar só nas salas, como a gente fala, nos controladores de portões. Vamos quebrar esses portões, vamos falar com todo mundo e colocar arte, né, em todos os lugares, que é isso que importa. Não, gente, vamos para algo normal que todo mundo conhece. Sétima arte, cinema. Não é caríssimo de ser feito as grandes obras? Super! Como é que eles fazem para mitigar isso? Cada um tem um pequeno direitinho aquilo. A sua entrada do cinema. Ou o que você paga pelo aluguel daquele filme, pelo ownership daquele filme na maneira digital. Talvez seja a arte mais consumidora, junto com música, provavelmente, mas mídia de maneira geral. Não tem razão nenhuma para mim para que as demais artes não possam sofrer o mesmo tipo de avanço tecnológico. Com certeza. Mas eu acredito, do meu lado, que a barreira agora não é mais tecnológica, porque assim, a blockchain tem suas dificuldades em termos de programação, mas essa não é uma delas. Essa é até fácil de se fazer. Eu acho que a barreira aqui está mais do lado do convencimento dos artistas, conhecimento mesmo. A né? educação, quebrar essa barreira cultural. Não, pro artista é a parte a mais difícil. De longe, é a mais difícil. Mas você vê, né? O interesse também é muito grande. E tem até um exemplo sobre isso que eu vi, que vai ter uma série dos criadores do Rick and Morty com um protocolo e um lit, que eles dividiram a série para todo mundo poder participar e pagar uma parcela para fazer a série ser viável. Porque senão é isso. A gente fica, né, deixando de fazer arte, deixando de colocar a nossa potência no mundo por causa que é caro. Não, então vamos dividir com as pessoas que a gente conhece, vamos potencializar essa arte para chegar para todo mundo. Eu acho que é isso que é o potencial da Web3, eu acho que é essa descentralização. E a arte é um lugar que é muito centralizado. Então, quanto mais entrar a Web3 nela, melhor a gente ativa aí o futuro. Até para facilitar mesmo esses artistas menores que não são conhecidos de proliferar a arte deles. Exatamente. Porque é um ambiente que você falou, do pessoal que coordena, quem que entra para dentro. Isso. A subjetividade da coisa, conhecer o cara que é influente e tal. Para com isso, não precisa. O próprio Beeple, né, gente? Quem era o Beeple antes dos NFTs? Um diretor de arte da Nike. Então, assim, olha onde ele tá hoje, sabe? Eu acho que existem outros exemplos, inclusive eu tenho amigas e pessoas próximas do meu convívio de NFTs. Por exemplo, a Lau, acessem a arte dela, é muito foda. Ela é uma mulher trans de 17 anos que ela mudou a vida dela, tava ajudando a mãe a pagar as contas com NFT, vendendo no Super Hair. Então, assim, olha a possibilidade. Existe também a... Quanta gente que não começou a vender por causa de um Mercado Livre. Exato. Que é uma tecnologia que veio... Eu tenho um cobertor em casa, um cobertor que é edredom. Comprei pelo Mercado Livre, amo ele de paixão, dura pra caramba, de uma pessoa que começou do nada, pôs no Mercado Livre, sem pagar nada de anúncio. A tecnologia tá aí para ajudar. O Mercado Livre pode ser um exemplo banal agora. Há 7 anos atrás não era tão banal assim, não. Exato. Quando a gente fala de marketplace na blockchain, pode parecer algo estranho agora, mas vai ser a coisa mais comum do mundo em muito, muito pouco tempo. E muitas das vendas que acontecem no mercado de hoje são artistas comprando obras de outros artistas para falar assim, cara, a sua obra é muito foda. Então existe também essa valorização do seu próprio trabalho, do tempo que você sabe que isso custa, do tempo que... Porque isso é um outro ponto que eu esqueci de falar, que eu acho que é essencial. Se fazer arte é muito caro. Um canvas é caro, uma tinta é cara. Imagina se você erra, você ficou 7 dias fazendo, aí você fez um negócio assim, ai, agora eu tenho que começar tudo de novo. E mesmo que você queira continuar na arte física, você pode utilizar o Blender, o Unity, o Unreal, enfim, qualquer tipo de programa para te ajudar a criar essa obra prévia. Faz a obra, testa 90 mil cores possíveis antes de você fazer a física. Ou deixa ela digital. Olha a possibilidade de quantos artistas podem entrar. Sim, dá direito àquelas imagens que você fez daquela coleção para um cara que faz rigging de personagem 3D. Open Esse cara source. faz em parceria, vende por um jogo, metade de cada um. Tem um zilhão de coisas que poderiam ser feitas rapidamente. Open source é o caminho, gente. E parceria, né? Economia de comunidade, falar de Uber de 99, já é coisa do passado. Isso não está limitado só à prestação de serviços agora. A gente tem um zilhão de oportunidades. Exato. Se você é especialista em uma área apenas, no mercado da música, no mercado de sei lá o quê, você pode desenvolver aplicações ou entrar dentro de plataformas que juntem as duas partes para facilitar. Porque a plataforma sempre vai fazer de uma maneira simples. Eu não sei se vocês lembram, bem pouco tempo atrás, você ia no site da Amazon, era difícil você achar se a encomenda era internacional ou não. Quando você colocava lá, você tinha que esperar ver o tempo de entrega para poder saber se vinha de fora ou não. Hoje só está escrito lá no botãozinho internacional. A plataforma vai ajudar. É que hoje você está OpenSea. Esquece, OpenSea é extremamente especializado. Pensa que amanhã a Americanas, falar justo Americana, Submarino, enfim, pode ter lá
arte NFT. E pode ter um botãozinho lá. Essa aqui é digital, né? Tem a versão física que vem junto. Essa daqui é só digital, tal. Qual que você quer? Digital, tal valor. Essa arte aqui só é e-book. digital, É tal e-book. valor. O pessoal entender, é um e-book. O próprio Edit, né? Vendendo milhões de NFT sem falar NFT. É isso, Teve um maluco, gente. qual que é o nome da plataforma? Que ele resolveu colocar e-book. Porque tem aquele negócio de pessoas, não, eu gosto de ler na mão, ou não, eu gosto de ler digital. Que o maluco não fez a versão dupla. Você compra, você recebe na hora digital e depois de um bom tempo, porque ele usa aquele dinheiro pra poder fazer ajudar com o print. Depois de um bom tempo você recebe físico também, pra você poder pôr na tua estante. Falei, cara, o cara retrógrado deve estar rico pra caçamba. Sim. Que as pessoas querem ainda ter alguma coisa na mão. Entendeu? Eu só falo assim, não, agora é só colocar lá, porque na plataforma era muito simples ele ter feito isso. Era só colocar lá. Também recebe a versão física, põe o seu endereço, acabou. E com a criptoarte, você vê, eles também se atualizaram, né? A gente tem a Samsung The Frame mostrando aí que o mercado precisa da coisa ali, né, pra expor, igual você falou. Eu vou na minha casa, como assim eu gastei milhões no NFT e não mostro nem pra ninguém? Então eu consigo mostrar pras pessoas. Lá na Tropix a gente teve a possibilidade de levar NFT pra SP Art, então foi a primeira vez que a SP Art mostrou NFTs na história. Então mostra como a gente consegue sim levar outras pessoas, levar esse conhecimento, e os portraits, né, que são da Samsung ou da Infinity Objects, consegue fazer justamente isso. Cara, se eu quero deixar assim na minha mesa, por exemplo, aqui no estúdio, um NFT passando. O Beeple tem um NFT muito legal de Infinity Object, que toda vez que ele gira, ele troca de obra. Isso é muito legal pra gente continuar falando sobre isso, sobre a fisicalidade das obras. É uma curiosidade, mas eu tenho um projeto meu que eu desenvolvi inteiro, eu só precisava pegar um tempo pra isso e pegar algum tipo de investidor. Desenvolver uma plataforma exclusivamente para TVs e monitores que ela aceita a hash da obra diretamente. Então imagina essas TVs todas que você está imaginando, que ela aceita a obra lá, e a obra pode ser móvel, parastática, sei lá o quê. Você fixa aquela obra que você tem na blockchain, ou só ativo digital, mesmo se não for na blockchain, que só pode ser transmitida naquela TV que você tem na sala, naquele monitor que você colocou, naquela galeria tal. É o caminho inverso do que o cara fez do Breakout. Ele fez na plataforma para isso, e eu tô pensando em fazer o app direto pros monitores e pras TVs. Visualização. Porque o mais difícil é isso, é ter na TV, ter no monitor grande, porque ele precisa ser licenciado dentro da Samsung e tal. Sim. E a plataforma vende direto pra Samsung, pra LG e tal. Pronto, você tem uma maneira de visualizar a arte de uma forma incrível e acessível para muito mais gente. Não, e hoje o que tá saindo de televisão, é televisão quadro que eles estão falando, que é aquela televisão... The Frame, Aí você já faz a adaptação tudo nela. Eu e minha esposa, a gente hackeou isso daí. A gente virou vertical um monitor e fica passando NFTs lá. Tem um bar de amigos nossos que faz a mesma coisa. É um bar só de arte, tem 4, 5 monitores que eles fizeram isso. Mas o ponto é, se tivesse um app direto... Exatamente, o hash, escreve lá o hash, ele já puxa as artes. Até automatiza. Alexa, mudar para modo Van Gogh. Vocês têm as obras digitais do Van Gogh, todas as TVs automaticamente mudam para as obras do Van Gogh. Isso é muito legal. Fora, para não falar, as artes que se movem de alguma maneira, que tem algum efeito visual. E aí também nem preciso falar das integrações possíveis com a Alexa, com os LEDs de trás de TV. Ou até mesmo uma questão de ER, né? De tipo a realidade aumentada, um monitor que receba isso, e qualquer coisa tipo de movimento, por exemplo, no bar ia ser muito legal. Imagina sai um garçom assim com a conta, tipo, não com a conta, né? Mas com esse pensamento de você trazer essa physical mesmo, né? De você conseguir levar as coisas que a gente já tem e explorar o que não foi feito. Existe um ex-chefe meu que, assim, maravilhoso, aprendi muito com ele, que é o Gabriel Aleixo, inclusive recomendo ele vir aqui, porque ele é um gênio sobre blockchain, entrou lá no mercado em 2011, comprou Bitcoin com $50, então assim... Caramba! Ele tinha um exercício muito legal com a gente, que era assim, imagina hoje o que a blockchain pode solucionar na sua vida que ainda não foi feito. E a gente ficava conversando sobre isso, assim, horas e horas e horas. E é justamente isso, sabe? Tentar entender o que hoje já foi feito e o que não foi feito que a gente pode levar a blockchain ou, por exemplo, esses mercados de TV ou ampliar outros mercados e criar mesmo, né? A gente está no desenvolvimento de criação. As IAs estão aí para ajudar a gente a fazer o trabalho chato e a gente poder ficar criativo. Sim. Mas enfim, vamos lá. Giorgio, tem uma pergunta final para o nosso convidado? Eu tenho, né? Ficou até sem graça, porque a gente só focou nesse assunto, mas o que você tem feito nos últimos anos, meses, vamos saber, desde que você saiu exclusivamente falar de NFT arte e tal? Não, cara, eu ainda falo de NFT arte. Eu saí, assim, no mercado tradicional, né? No meu dia a dia, no meu trabalho, por causa da Parfim. A Parfim é uma empresa que ela presta serviço, ajuda as instituições reguladas a entrarem no mercado da Web3. A
gente tem aí grandes clientes já. A gente lançou uma blockchain recente agora que é Parchain, uma blockchain permissionada que vai ajudar o Bacen a lançar aí o Real Digital. Participamos do Lift Challenge com o Hyperledger. Enfim, existem muitas possibilidades das instituições entrarem. E aí, o meu trabalho, como eu fazia essa tradução do mercado da arte, que, como você falou, é um negócio super assim, nossa, abstrato, né? Esse ponto representa o sangue da revolução. Eu tô traduzindo isso também para o mercado tradicional, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, uma dos principais setores que a gente vai lançar aí agora na Consensus é o MPC Custody, né? Que é Multi-Para Computation de custódia para instituições. E aí, quando a gente fala disso, parece um monte de sigla, né? O que é isso? Nunca ouvi falar e tal. Então, essa Eu não faço ideia do que você está falando. Vamos me desculpar. Não faço ideia do que você está falando. Tá, custódia do quê? Desculpa. Vamos lá. MPC Custody. MPC, na verdade, é Multi-Party Computation. É uma tecnologia utilizada desde a área do militarismo, né? Uma das principais tecnologias de layer de segurança do mundo, né? O que ela faz, basicamente, traduzindo aqui para todo mundo? A gente pode usar o exemplo até que eu postei lá, que é um quebra-cabeça. O MPC, ele pega, por exemplo, quando a gente tem uma chave privada, existe a chave privada da transação, né? Para quem não sabe, chave privada é como se fosse a senha da transação. Quando a gente está falando de grandes instituições, a gente está falando de volume de dinheiro muito alto. Imagina só uma pessoa tendo o poder dessa chave privada. Muito complicado. Sim. Então, o que o... FTX que o diga, né? Exatamente. E as pessoas perguntando, cadê os demonstrativos? Não tem. Cadê os demonstrativos? Não tem. Então, são alertas que a gente começa a perceber. O que o MPC faz? É como se fosse um quebra-cabeça. Então, nós aqui temos um montante de dinheiro. O MPC te dá uma peça do quebra-cabeça, uma peça pro George e uma peça para mim. Toda vez que a gente realizar uma transação com esse montante de dinheiro, ele vai perguntar pra gente, além de outros computadores, supercomputadores. Então, ele divide a senha em várias pessoas, participativos e computadores. Então, se a blockchain basicamente usa vários computadores em vários lugares para poder validar uma transação, validar um bloco de transações, ou uma transação, ou uma operação que seja, o que esse software faz basicamente é validar a autenticação dessa transação. De quem tá vindo, como e se é validada. Se eu posso fazer isso. Isso é sensacional para bancos e empresas que realmente fazem movimentações absurdas. E aí a gente tá fazendo isso com custódia, porque justamente isso, quando você tem um montante... Custódia é basicamente você armazenar o dinheiro, né? A gente fala muito sobre alta custódia, então é possibilitado do cliente ficar com a chave total, né? Mas a gente não recomenda, porque é isso. Existem formas de você... Imagina se você perde seu celular, perde a chave, não tem acesso. Então... Vocês têm custódia de parte dessas leguinhos de chaves? Sim. Ou não? A gente tem 3 modelos de negócio. O SaaS, que a gente controla totalmente. O híbrido, que o cliente controla uma parte e a gente controla a outra. E o PCE, que é tipo, o cliente controla completamente as chaves. Então vamos lá. Vamos supor que você tenha uma chave de 15 palavras, vamos dizer assim. E aí você dividiu isso entre 15 pessoas. Então, todo mundo... Só que 2 deles estão com vocês, empresa, até para aumentar a lei de segurança. E a blockchain de vocês é privada. Sim. Tá, se aconteceu algum tipo de ataque na blockchain, por mais que a pessoa não consiga, teoricamente, a chave inteira, seria impossível ela montar isso, derrubou a chain de vocês. Ou a empresa de vocês faliu. E aí, o cara perdeu as chaves? Não. Porque ela é privada. Não, a gente tem um sistema para isso. O que acontece? Os computadores, eles auto se readequam. Então, por exemplo, ele vai perguntar para você 3 vezes. Você tem acesso a essa chave? Aí você vai falar, não. Você tem acesso a essa chave? Não. Aí você vai perguntar de novo. Você tem acesso a essa chave? Não. Aí ele vai perguntar para as 15 pessoas. No caso, 13, porque 2 vai estar com o que não tem acesso. Vai falar assim, vocês têm acesso a essa chave? Não. Aí ele vai falar, então tá bom. Então agora a gente tem 13 com acesso. E isso não vale mais. Tudo bem, mais uma vez, a tua empresa faliu. Exatamente, por isso. Porque os computadores... A tua mesmo. Exato. As 2 chaves... Você não falou que 2 chaves estavam com a gente? Sim. Essas 2 chaves, eles se readequam. Eles param de valer dela e dão um blur. Entendi. Entendeu? Eles dão um blur para essas 2 chaves e continuam com as 13 que essas 2 saíram. E isso mesmo com os clientes. Então, por exemplo, os clientes Nossa, o smart contract disso é bem legal, hein? Não, a gente é quase 100 pessoas, 70 delas são devs. Então, assim,
A blockchain permissionada, gente, a Parchain é uma das coisas mais interessantes que eu já vi na vida. Porque assim, o que acontece? Geralmente a gente cria uma blockchain de layer 1 ou layer 2 em cima de outra blockchain. A gente tem uma blockchain layer 0, ou seja, a gente criou ela do zero, total. Ela é a Abraço base... Gui Steinkopf, né? Deve sido ele que fez, enfim. Ela é a base das blockchains para outras empresas e protocolos usarem a nossa blockchain para criar outros protocolos, usarem ela como a base, a fundação das blockchains. E a gente criou isso do zero, então realmente é muito interessante. Inclusive o Bruno Batavia, do Bacen, ele falou para mim, a Parchain vai ser utilizada muito se a gente conseguir levar ela para os brasileiros, porque ela vai ser utilizada naquele negócio que a gente fala, invisível, né? Isso, é igual o RFID. É de inserir ou de aproximar? Você não fala, é RFID. Né? Você para de falar, você fala de aproximar. Então, o que vai acontecer? Isso é o futuro. É quando a gente começa a colocar as blockchains em setores, como você falou, de bancos, instituições e governamentais, sem falar que isso é blockchain, sem falar que isso está correndo num processo. Isso é bem interessante. E agora eu tô mais nesse lugar, na Parfin. A Parfin é uma grande empresa aí. Acredito que ela vai ser um dos grandes unicórnios da Web3 daqui pra frente. Eles têm 4 anos, receberam um seed... Apesar de ser B2B, né? B2B. Ou B2G, mas assim, acho muito legal. B2B, só que acaba sendo B2C quando as empresas contratam, porque as empresas levam essa B2B2C, tecnologia para as né, no pessoas, exatamente. Não, É isso. sensacional. Que Sensacional. legal, gente. Cara, muito interessante. Adorei isso estar aqui com vocês. aí. Não, o papo fluiu muito bem. Os arrobas. Não, sim, A gente agora. quer marcar? Só chegando na parte final. Não, fiquei tão interessado no negócio que eu me até perdendo. Tem um momento final que é a câmera, você o microfone, fazer agradecimento, fazer seu comercial, o que você quiser fazer. Cara, galera, obrigada de verdade. Eu sou a Mariana Braoi, eu falo bastante sobre tudo isso no meu LinkedIn, principalmente. Mas assim, se eu sou uma pessoa que vivo da Web3, então se chegar pra mim e falar assim, Mari, manda o curso aí de graça, mando. Fala aqui comigo de boa, falo. Não tem essa de querer marcar horário, de querer falar coisas que não pode. Pra mim é tudo aberto, vem falar comigo, vamos abrir esse setor aí da educação na Web3. E é isso, se quiser conhecer a Parfin, a gente tem LinkedIn, tem Twitter agora, vai estar na Consensus, pode chegar lá nas pessoas que eles entendem muito mais da tecnicidade do que eu. Também tem o curso agora no MAN, vai sair agora em abril, semana que vem a 2ª edição, então assim, vai ser muito legal e eu queria agradecer de verdade, adorei, achei muito foda. E acho que é isso, a gente vai continuar aí o contato levando a educação para as pessoas. E já fica o convite aberto aqui mais uma vez. Bom, ela é da turma da Carol, do Elo, do Lustosa, enfim. Então, assim como todos eles entendeu? que vão estar dentro do Discord, do Metacast, da Coin Livre, fica o convite para você também, porque a gente quer abrir justamente a comunidade para isso, para todo mundo conversar, tirar dúvida. Todos nós vamos ter horário lá para conversar com o pessoal, para ensinar. Isso. Então, assim, fica o convite também para você. Com certeza. Você vai acompanhar o nosso lançamento, inclusive. Yes. O painel dela lá no MacHub é um antes do nosso. Ela sai e a gente já entra com a Coin Livre. Vamos ficar falando de NFT. Vai deixar em alto inteiro. nível lá, hein? Vai ser muito bacana. Obrigada, gente. Mariana Braoio, da Parfin. Pessoal, você viu, ela falou, se mandar mensagem pra ela manda o curso de graça. Então entra na descrição, entra nos links dela, vai lá, manda mensagem. Pode mandar, galera. Pede o curso de graça, que é curso bom. Como ela é viciada nisso, ela vai mandar de graça mesmo. O link de desconto Metacast. Exato, a exatamente. gente faz aqui a parceria, ó. Se isso aí. entrar no Discord, ganha desconto. Muito bom! Olha só, Aí então sim. não perde tempo, já clica aí. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, você que não se inscreveu, deixa seu like, comenta o que você quer ver aqui, se gostou ou não. E é isso. É isso. Obrigado pela audiência mais uma Tchau, vez, galerinha. galera. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.